Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã. Por gentileza, tome o seu assento. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 62. Isaías 62. E eu quero, desde já, agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar nessa manhã na sua casa, junto com o seu povo, para adorar o seu nome e buscá-lo em oração. Isso é uma bênção, para a glória do nome de Deus. Eu também quero agradecer a oportunidade que o nosso pastor nos dá nessa manhã de estarmos aqui, pela vida do pastor Cássio e por todos os irmãos que têm sido fiéis a essa oração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje, irmãos, é sobre governo, imigração e autoridades. E ele é bem peculiar, né? Não só por conta da situação nossa como brasileiros na expectativa daquilo que vai acontecer no Brasil, mas também como americanos na expectativa daquilo que vai acontecer nos Estados Unidos. A gente está muito próximo de uma eleição aqui também. Os midterms agora no comecinho de novembro, se eu não me engano, nós temos as eleições aí para várias posições, tanto na envergadura federal quanto também na estadual. E as promessas estão aí de campanha, né? Estão aí, falando alto. E eu gosto, irmãos, de pensar que o cotidiano da nossa vida, e principalmente essas coisas que parecem que as pessoas tendem a dizer, que estão completamente desconexas ao espiritual, eu gosto de pensar bastante a respeito disso, porque elas não estão. As coisas do nosso dia a dia, elas não estão desconectadas com o espiritual. Aquilo que acontece na esfera estadual, federal, dentro da política, não está desconectado à vida espiritual. É claro que, quando nós tentamos resolver as coisas que estão aí fora, da maneira que nós resolvemos as coisas na igreja, nós às vezes entramos em algum problema e as pessoas tendem a levantar algumas vozes reclamando. Porém, saiba que a mesma oração que funciona para a causa na sua casa, funciona para a causa no país. O mesmo jejum e oração que funciona para os problemas que você enfrenta no dia a dia, funciona para os problemas da sociedade. O mesmo sangue que lavou a minha alma e a sua alma, para que nós tivéssemos a vida eterna em nome de Jesus, também lava a alma daqueles que estão na política para fazer o trabalho, para também glorificar o nome de Jesus através que estão fazendo aquilo lá. Então o capítulo 61 de Isaías, se você observar isso rapidamente, ele é o tema que fala sobre a salvação proclamada. Inclusive esse capítulo 61 do livro de Isaías, é um capítulo antes daquilo que a gente vai ler, ele traz à memória nossa aquela passagem do Senhor Jesus Cristo na sinagoga, quando lhe é dado o livro dos profetas, e ele lê essa passagem de Isaías, exatamente no início do capítulo 61, falando: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar e proclamar as boas novas. E ele dá ali uma série de transformações que Deus traria através da sua vida, da vida do Senhor Jesus Cristo, no meio do povo. Depois que a gente observa isso, ele fecha o livro, inclusive fala assim: hoje se cumpriu essa palavra na frente de vocês, né? O capítulo 62, Isaías fala sobre a glória futura. E pensando nas promessas de campanha, como eu falei agora, perceba que Isaías está fazendo uma promessa. E uma promessa de campanha. O resultado da campanha do Senhor Jesus Cristo, quando de uma vez por todas, ele, eleito por Deus, reinar sobre todas as coisas. Essa é uma eleição boa. Essa é uma eleição que não tem direita ou esquerda, não tem nacionalista ou globalista. Essa é a nação que não fala sobre livre mercado ou mercado social voltado para o povo, que não é de Bolsa Família ou de Bolsa Empresário ou de Bolsa Banqueiro, que não fala sobre mandar todos os imigrantes embora ou dar documento para todo mundo, não. Fala o estabelecimento da justiça de uma vez por todas sobre todas as coisas. E Isaías começa dizendo, e nós vamos meditar um pouco dessa maneira, pausadamente nos versículos, até o de número 6. No primeiro versículo ele fala: por amor a Sião não me calarei,
e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um esplendor e a sua salvação como tocha acesa. Trazendo para os dias de hoje, Isaías está falando assim, olha, eu estou em campanha, e eu estou aqui dizendo para vocês aquilo que ele vai fazer quando ele for estabelecido. Eu estou dizendo para vocês a expectativa do meu coração, e eu não vou me calar, eu não vou ficar quieto até que isso aconteça e eu veja Deus glorificado no meio do povo. Isaías faz um chamamento que não simplesmente é o evangelismo, mas também a proclamação de uma justiça eterna, daquilo tudo que o homem deseja de viver bem. Isaías está falando assim, ó, vai vir o dia de que isso vai ser estabelecido, e eu não vou ficar quieto até que isso aconteça. Eu não vou ficar contando aquilo de mal que está acontecendo. Se tem uma coisa boa que eu quero contar, é que a justiça vem. É que ela vai resplandecer como tocha acesa, um resplendor, a sua salvação. Vai vir um resplendor sobre todas as coisas, colocando luz aos problemas, mas não só luz aos problemas, resolvendo-os para a glória do nome de Deus. E ele fala assim, as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Se tem uma coisa difícil, irmãos, a respeito de uma nação, a respeito de uma comunidade, é ser conhecida pela sua má fama. Se tem uma coisa que causa tristeza ao coração, é quando nós, como brasileiros, ou como americanos, ou como igreja do Senhor Jesus Cristo, ou como família, ou até mesmo como indivíduo, somos conhecidos pela nossa má fama. Como é desagradável quando olham para você e a primeira coisa que lembram é da sua má história. Ah, você é brasileiro? Vixe, ô terra difícil de corrupção, não é mesmo? Ah, você então é americano, a polícia do mundo, né? Ah, vocês são a igreja, então, aquele pessoal que julga todo mundo, que fala que todo mundo está errado. Ah, você é daquela família, né? Seu pai não era aquele bêbado? Seu pai não era aquele caloteiro? Não era a sua família que fazia aí, dava mau exemplo aí por toda a sociedade? Como é difícil isso, né? Mas Isaías está lembrando de um tempo que as nações verão a tua justiça. E eu gosto das promessas, irmãos, de Deus, porque elas são diferentes. Quando você promete para alguém, a pessoa vive expectativa da sua promessa, porque ela está esperando você fazer algo. A promessa de Deus é diferente. Porque quando você espera numa promessa de Deus, você está esperando hoje de alguma coisa que já aconteceu, mas ainda o tempo não passou para que você chegue lá. As promessas de Deus, elas são diferentes das promessas dos homens. Elas têm um contexto completamente diferente, porque quando Deus diz alguma coisa, aquilo já aconteceu, ainda que você não tenha vivido. Quando Deus abre os seus lábios para dizer alguma coisa a respeito nossa, ou a respeito da nossa nação, ou a respeito da nossa família, aquilo já aconteceu, ainda que nós não tenhamos vivido no tempo real. No tempo real não, né? No tempo dos homens, porque o tempo real mesmo é o dele. Ele vive o tempo real. Ele está no tempo real. E aí o versículo 2 continua dizendo, olha, as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo. Olha, vão começar a chamar você por um nome novo. E que coisa maravilhosa, irmãos. É quando a obra de Deus em nós é tão clara, é tão evidente, que já não conseguem mais chamar a gente pelo nome antigo. Como é glorioso, irmãos, como nós vemos, por exemplo, a história de Paulo, que teve uma transformação tão grande na sua vida, que não conseguiu mais ser chamado de Saulo. Ou como Pedro, que depois do encontro com Jesus, falou assim, olha, daqui para frente você é Pedro. Você conseguiu perceber e receber uma revelação minha, que agora você não é mais aquele que você era antes, agora você é Pedro.
Porque você, junto com os outros, vão formar a minha casa. Lembra depois lá na frente? Pedro falando, e agora como pedras vivas, edificadas em um novo edifício, sobre a pedra de esquina. Jesus fala para ele, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É como se Pedro percebesse o primeiro a entender aquilo que Jesus ia fazer, sendo ele a de esquina, você é a primeira pedrinha, depois vai vir um monte. Seu nome agora é novo, você não é mais pescador agora. Agora você é parte do edifício que eu faço, que eu vou chamar de igreja, para transformar a história da humanidade. Então você percebe que Isaías está falando aqui, olha, vão te conhecer por um nome novo. Você já pensou o dia que conhecerem o Brasil por um nome novo? A América por um nome novo? A igreja pelo nome novo que Deus deu para ela? Casa de Deus, coluna e firmeza da verdade? A sua família por um nome novo? Você por um nome novo, lembra quando como não conseguiam mais ter você como aquela pessoa antiga que você era, porque alguma coisa aconteceu e transformou a sua vida? O pastor Paul Washer conta essa história, e o Maurício sempre repetia ela para os adolescentes, e eu achava fantástico, porque era um exemplo claro daquilo que acontece com o crente. Ele falava assim, olha, um rapaz que mentia muito para ir para o trabalho, né? Ele tinha uma vida, sempre ele contava uma história diferente na hora que ele chegava no trabalho, porque sempre chegava atrasado. E aí, certo dia, o patrão dele falou assim, olha, de uma vez por todas, esse é o último dia que você chegou atrasado, nunca mais você chegue atrasado, ou então você está demitido. No outro dia, o que aconteceu? Atrasar de novo. Só que ele, para tentar se livrar da demissão, ele falou, não, peraí, mas você não ouviu o que eu tenho para dizer. Então, tá, o que aconteceu? Não, eu estava vindo para cá na 95 e aí furou um pneu do carro. E aí eu levantei o macaco para tirar o pneu, a hora que eu tirei a roda do step saiu rodando pela 95. E nisso que ela saiu rodando pela 95, eu vi que tinha um carrinho de bebê no meio da estrada. Então eu corri para tirar o carrinho de bebê e peguei a roda do pneu. E enquanto eu estou saindo, vinha uma carreta de 18 rodas que acabou batendo em mim e me jogou longe. Então eu acabei chegando atrasado, porque eu fiquei desacordado há algum tempo. A hora que eu acordei, eu vim. Aí o patrão, você está demitido do mesmo jeito. Mas como eu acabei de contar para você o que aconteceu comigo. Como é que eu acredito nisso? Como é que uma carreta de 18 rodas bateu em você, você trocou pneu, salvou um bebê e você está no mesmo estado? E você não está sujo, você não está marcado, você não tem uma ferida, nada aconteceu com você. Como que eu acredito que um evento tão grande aconteceu na sua vida e a sua vida não tem nenhuma marca disso? É a mesma coisa o crente que fala que teve um encontro com Jesus, mas a vida não mudou. Como é que você teve um encontro com uma carreta de 18 rodas? Como é que você recebeu o impacto da pessoa do Senhor Jesus Cristo, no tamanho e glória que Ele tem, e nunca aconteceu nada com você? Olha só, Jerusalém, vão te conhecer você por um nome novo, vai ser clara a mudança que aconteceu com você. Vai ser claro aquilo que aconteceu na sua vida, e a boca do Senhor vai te nomear. Quem vai nomear você por um nome novo é a boca do Senhor. E o versículo 3, ele continua, e será como coroa de glória na mão do Senhor e uma diadema real na mão do teu Deus. Sabe o que isso significa? Sabe o que é a beleza da joia? A beleza da joia é que você a apresenta. A beleza da joia é que você a mostra, que você a publica. E assim como Deus publica uma joia, assim como o rei publica uma joia, Deus publica a sua vida como um exemplo daquilo que Ele quer fazer na vida dos outros. Essa é a grande beleza que Deus mostra aqui através do ministério de Isaías. Olha Sião, olha povo, olha a terra, olha a igreja. Aquilo que Deus quer fazer com você é isso, é mostrar para você as outras nações como uma diadema. É isso que acontece com aquele que eu purifico, é isso que acontece com aquele que eu lapido, é isso que acontece com aquele que eu transformo para a glória do meu nome e para a transformação de tudo aquilo que ele toca para a glória do nome de Jesus. Versículo 4, nunca mais te chamarão desamparada. Nunca mais vou conseguir olhar para você e falar assim, ih, rapaz, tá sozinho, não tá isolado. Outras profecias para trás, e Jeremias também fala isso, que olhavam para Jerusalém, meneavam a cabeça e faziam uivos. Rapaz. Olha a condição deles, agora nunca mais te chamarão desamparada.
Quando olharem para você, como você vive, como a sua casa vive, como o país está, como as regras estão, vão falar assim, Deus fez alguma coisa no meio desse povo. Olha, eles não estão desamparados. Deus com a própria mão dele colocou, levantou e agora não tem mais jeito de dizer que esse povo não tem Deus ao seu lado e o auxílio de Deus não está com eles para a glória do nome. Nem a tua terra se denominará jamais assolada. E aí ele fala uma coisa muito bonita. Mas te chamar-te-ão de Refitzibá, ou Refitzibá. Isso significa aquele em quem eu tenho o meu prazer. E ele continua dizendo, a tua terra Beulá, a casada, porque o Senhor se agrada de ti e com a sua terra o Senhor se casará. Ele fala assim, olha, ela vai ser conhecida com aquilo que tem prazer, porque o Senhor vai se agradar dela. E ela vai ser conhecida como uma casada, porque assim como num casamento, Deus estará unido a ela. E sabe de uma coisa do casamento, irmão? Deus falou assim, olha, aquilo que o homem junta, aquilo que Deus junta, não separe o homem. E se Deus não quer que nem o homem separe, você acha que ele vai separar? Se Deus odeia o divórcio no meio dos homens, você acha que Deus comete divórcio? Você acha que Deus causa divórcio? Então, se Ele prometeu para nós um casamento, você pode ter certeza que esse é um relacionamento eterno. Sabe o que é melhor a respeito de Deus, irmãos? É que o casamento com Deus não tem desgaste. Não passa o tempo e as coisas começam a ficar ruins. Versículo de número 5. E ele dá o exemplo. Eu fico maravilhado com isso. É quando Deus faz uma promessa e te dá o exemplo de como ela é. Ele fala alguma coisa para você, ele te dá um exemplo. Olha, quando ele está com os discípulos, no capítulo 15 de João, ele fala assim, olha, ninguém tem amor maior do que esse. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ok? Aí ele explica, e ninguém tem amor maior do que esse. Ele te dá o padrão. Ele te dá o exemplo. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida pelo amor dos seus amigos. Ao mesmo tempo que ele pede para você um padrão, ele te explica qual que é o padrão dele para que você espere alguma coisa. Ele te dá, olha, eu vou casar com você como aquela que tem prazer, você nunca mais vai ser conhecida como uma casada. Aí no versículo 5, ele fala assim, por quê? Como o jovem se casa como a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. Olha, pensa num casamento de jovens. Pensa naquele casamento do início da paixão, onde todo mundo está casando porque exatamente sabe aquilo que espera para frente na vida. Esse sentimento guarde para a vida toda. Essa sensação de que Deus está fazendo alguma coisa dos primeiros dias, guarde para a vida toda. Essa esperança e expectativa de algo bom, para aquilo que você ainda não conseguiu viver, guarde para todos os dias. É assim que eu quero estar unido a vocês. Vocês não precisam ter mais expectativas ruins daqui para frente. Como o jovem se casa, é assim que eu quero guardar. E ele fala assim, e como o noivo se alegra com a sua noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Eu tenho certeza que os irmãos se lembram no dia do casamento dos irmãos, quando olharam, principalmente os homens que têm essa visão, quando a sua noiva entrou pelo corredor da igreja e você a viu lá atrás vindo. E você olha para a sua esposa descer, sua futura esposa, que em poucos minutos será sua esposa, descendo aquele corredor e o seu coração se alegra com aquilo. É assim que o Senhor pede para que você se alegre com a vida que Ele promete a você. Com aquilo que Ele espera, que Ele promete que o seu país, a sua nação, a sua família, a sua casa e a sua vida será transformada para a glória do seu nome. Versículo 6. Depois de explicar tudo isso, depois de gerar toda essa expectativa, não tem outra coisa a não fazer o quê? Glorificar a Deus. Sabe uma coisa mais maravilhosa que existe, irmão? É que enquanto no jogo de futebol alguém faz o gol e o sujeito grita alto e xinga, ou então enquanto na eleição o candidato que ele apoiava ganha e ele faz favor de xingar o que perdeu, no caso da promessa de Deus e da exultação do Espírito Santo na vida de uma pessoa,
Quando ele vê que aquilo que ele esperava aconteceu, ou quando ele vê que aquilo que esperava é maravilhoso demais e ele mal pode esperar para que aconteça e para que ele viva, ele não xinga ninguém, ele exalta a Deus. E ele fala assim no versículo 6, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção no Senhor, não haja silêncio em vós. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou colocar guarda em cima do muro para eles ficarem observando a expectativa do dia que essas coisas acontecerem. Sabe o que isso fala, irmão? Isso fala para nós lembrarmos uns aos outros daquilo que Deus ainda vai fazer. Para nós lembrarmos uns aos outros ainda da promessa de Deus que não aconteceu e ficar gritando um para o outro, olha, não esquece não. A hora que entristecer um irmão, lembra ele daquilo que Deus prometeu para Jerusalém. A hora que se entristecer uma irmã, lembra ela daquilo que Deus prometeu para Jerusalém. A hora que nós dois estivermos tristes, volta para a palavra de Deus, os dois se alegrem e orem naquilo que Deus ainda vai fazer. É por isso que eu acho bonito em Romanos, quando Paulo está explicando sobre Abraão, ele fala assim, ó, em esperança, creu contra a esperança. Que negócio maluco, como é que uma pessoa em esperança crê contra a esperança? Ele olha toda a expectativa em volta dele. O versículo, acho que de número 9, continua falando assim, que ele viu o seu corpo amortecido e da sua esposa e falou assim, eu não sei como é que vai ser, mas Deus vai dar filho para nós. Deus prometeu. Em esperança, creu contra a esperança, contra todas as expectativas naturais, lógicas, visíveis. Ele falou assim, não sei como é que é, mas Deus vai fazer para a glória do seu nome. Eu cansei de buscar opções nos homens. Sabe uma coisa interessante? Deixa eu explicar para você uma coisa muito interessante a respeito de Abraão. Porque isso tem tudo a ver na expectativa que as pessoas têm a respeito de Deus. Abraão saiu do meio da sua terra e da sua parentela. E a história da Midrash, se você for falar com qualquer judeu, ele conta essa história para você. Eles acreditam no folclore judaico que Abraão, o pai de Abraão, Tera, tinha uma loja de ídolo. É uma história que eles contam para os meninos para entender melhor como é que funcionava. Eles acreditavam que Abraão tinha uma loja de ídolo. E um dia, Abraão não acreditava em nenhum daqueles deuses lá. Aí Abraão pegou um dia, ficou tão bravo porque ele não gostava de ficar na loja, que ele era menino ainda, ele pegou uma marreta e quebrou todos os ídolos. E só deixou um. E colocou a marreta no último, que ele deixou em pé. Aí o pai dele chegou e falou assim, meu Deus, Abraão, o que aconteceu aqui? Falou, esse aí, ó, esse ídolo aí ficou nervoso, que estava com a marreta na mão e quebrou todos os outros. Aí o pai dele falou assim, Abraão, que coisa, mas é claro que isso não aconteceu, você está mentindo. Isso aí nunca ia acontecer, o ídolo não se mexe. Aí Abraão olhou para o pai dele e falou assim, pois é, pai, como é que o senhor continua acreditando nele? Esse ídolo não faz nada, como é que o senhor continua acreditando nele? Abraão sempre teve esse chamamento, por isso que fala assim, creu em Deus Abraão, isso foi imputado por justiça. Outras histórias e biografias de Abraão, por exemplo, como Joséfo conta, ele fala que Abraão foi o primeiro naquela época a crer que havia um só Deus e decidiu crer em Deus. E a Bíblia começa contando no capítulo 12 que ele creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Então, quando Abraão sai do meio da parentela, ele sai, irmãos, não debaixo de bênção e de palma. Ele sai com maldição, que os pais e aquela região dele de Ur dos Caldeus achavam que ele era amaldiçoado, a sua mulher era estéril. O tempo vai passando e Deus prometeu filho, e estão olhando para ele e falam assim, esse homem é amaldiçoado. Porque ele não tem filho. Sabe por que ele não tem filho? Porque ele deixou de lado todos os deuses que dão fertilidade, que dão dinheiro, que dão ouro, que dão prata. E o tempo vai passando, e aí ele começa a contrariar o pessoal. Por quê? Porque Abraão começa a ficar rico. Deus começa a abençoar Abraão começa a ficar rico. Só que eles ainda tinham uma vírgula com Abraão, tá vendo? Ó? Não tem filhos. Quer dizer, ainda tem um Deus que está bravo com ele. Mas aí quando Deus dá filhos em Abraão, sabe o que acontece? Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra assolada, porque aquilo que Deus prometeu, Ele fez para a glória do seu próprio nome. Não importa o tempo que demore, o que precisa Abraão é contra a esperança, continuar tendo esperança, que aqueles não eram deuses, mas aquele que você botou a confiança é. Aquele em que você dedicou a sua confiança é. Versículo 6, nem estejais em silêncio até que confirme, até que ponha em Jerusalém a sua terra. Ele não fala assim, olha que chegar vocês cantam, não. Até chegar, continua cantando.
Até acontecer, continua louvando. Até se aparecer, continua adorando. Não desista de continuar dedicando a sua vida ao Senhor, até que você veja completo aquilo que Ele prometeu. Mas não aconteceu ainda. Mas vai se preparando, Abraão. Vai se preparando, Jerusalém. Vai se preparando, Brasil, América. Vai se preparando, igreja, a sua família. Vai se preparando, glorificando a Deus, crendo, porque fiel é o que prometeu. E Ele vai conceder tudo aquilo que Ele disse que vai, para a glória do seu nome. Versículo 8, eu termino por aqui. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Sabe o que aconteceu? É como se Deus falasse assim, ó. Aqui, ó. Quero ver quem é mais forte que eu. Jurei. Vai acontecer. Já falei para vocês. Está aqui, ó. No meu braço e na minha mão, ó. Deixa comigo. Está jurado. Está sacramentado. Eu disse para vocês que vou fazer. Está comigo. A responsabilidade é minha. Quem disse fui eu. Não foi outra pessoa, não. Pode confiar no que eu falei para vocês. E quando Deus faz isso, irmão... E quando Deus faz isso, meu irmão, pode ser a última hora. Pode ser o último minuto que você tinha de fôlego. Pode ser depois do último minuto que você achou que você tinha. Lázaro estava morto há 4 dias. Ele falou que a doença não era para a morte. Eu li certa vez um comentarista falando assim, teimoso do Lázaro. Deus manda um recado para ele, fala que não é para a morte, ele morre, desobediente. Será que a gente consegue olhar as perspectivas dessa maneira? De que quem tomou a decisão de sair fora da promessa, às vezes somos nós. Lázaro morre. Jesus chega na frente e fala, eu falei que não era para a morte, gente. O que vocês estão chorando? Quem prometeu fui eu. Eu jurei com a minha mão forte, com o meu braço. Eu não falei por outra pessoa. Eu não falei, Pedro, arruma aí um chá de camomila que eu preciso levar para Lázaro. Pedro, pega um Tylenol para mim aí, vamos pegar um antibiótico aí, vamos levar para... Eu não falei isso. Eu falei que você não ia morrer, e você não vai morrer. Eu jurei para você que ia fazer e eu vou fazer. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem estranhos beberão teu mosto em que trabalhaste. Sabe o que fala isso, irmão? Aquilo que você plantou, você vai colher para você comer. Essa confiança que você depositou em Deus, você vai colher para comer. Eu fico vendo, irmãos, eu estou achando lindo a manifestação da Igreja do Senhor Jesus Cristo nessas eleições no Brasil. Eu acho isso muito bom. Tem gente achando isso ridículo. Eu acho isso muito bom, sabe por quê? Porque ninguém mais vai comer o trigo que esse povo trabalhou orando. Ninguém mais vai comer essa prosperidade que Deus deu para fazer com que partido político continue no governo. Sabe de uma coisa? Ninguém mais vai comer nessa terra o dinheiro suado do seu tax para falar que a gente não pode dizer nem Merry Christmas no Natal. Não vai acontecer mais isso, sabe por quê? Porque Deus agora estabeleceu um tempo novo, que daquilo que nós estamos trabalhando, nós vamos comer para a glória do seu nome. E a segunda parte, olha, ninguém vai mais beber o teu mosto, a tua alegria ninguém tira mais. A alegria de você falar assim, olha, eu sou crente, eu estou vendo o resultado daquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Na minha frente, a alegria de ver Ele trabalhando, ninguém te tira mais. Para a glória do seu santo nome. Que nesse dia, irmãos, nós possamos nos alegrar nessa promessa assim como Isaías se alegrou. Quase 600 anos antes de vê-la cumprida. Não faltam muitos dias para que as promessas finais da nossa expectativa no Senhor sejam cumpridas. Eu falo isso no contexto escatológico, mas eu falo isso naquilo que você tem esperado do Senhor para esse tempo ainda. Não vão mais dizer aquilo que diziam para você, porque o Senhor há de fazer uma transformação completa para a glória do seu santo nome. Leve essa palavra para o seu dia todo, medite nela, volte no texto, pense a respeito, compartilhe essa realidade da fé e da obra de Deus nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor. Deus abençoe.